Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Novos vídeos de delatores da Odebrecht trazem mais revelações sobre a corrupção no meio político. Um deles afirmou que o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, foi um dos que mais recebeu repasses ilegais, mais de 21 milhões de reais. Em mais um trecho de depoimento, Marcelo Odebrecht cita Dilma Rousseff e Graça Foster. Segundo Marcelo, elas queriam informações sobre propinas pagas ao PMDB. Delator cita a tentativa da Odebrecht de influenciar até os debates da campanha presidencial de 2014. Ex-executivo contou que o pastor Everaldo, do PSC, recebeu 6 milhões de reais para ser escada do tucano Aécio Neves. Eles negam as acusações. E como fica o futuro dos delatores, a decisão sobre as penas deles e como elas serão cumpridas estão nas mãos do relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. No Dia Internacional do Café, o Todo Seu recebe as dicas de quem entende do assunto. Quando você vai para os cafés especiais, que tem mais suavidade, mais dulçor, a gente pede para evitar o açúcar. E que tal criar o animalzinho símbolo da Páscoa? Olha, os coelhos são ótimos pets, mas exigem cuidados especiais. Fica comigo para conferir quais são eles. No musical, Silvio Brito relembra grandes sucessos. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Pra viver, tem que pagar pra morrer. E continuam vindo à tona os vídeos das delações de ex-executivos da Odebrecht. Todo esse material teve o conteúdo liberado pela Justiça. Num dos vídeos, Marcelo Odebrecht diz que a ex-presidente Dilma Rousseff e a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, o questionaram sobre propina ao PMDB. Na delação, o empreiteiro disse que conseguiu um contrato de 825 milhões de dólares com a Petrobras e, para isso, acertou uma propina de 5%. 4% iam para o PMDB e 1% para o PT. Marcelo disse que foi questionado sobre a propina em reunião com Dilma Rousseff e com Graça Foster em 2012. O encontro teria ocorrido em um hotel na Zona Sul de São Paulo. Segundo o delator, Graça Foster havia telefonado perguntando se era verdade que a empresa estava pagando propina para o PMDB. Ela e Dilma queriam saber quem eram os destinatários. Quando eu coloquei o assunto do PT, eu desarmei tanto ela quanto o Graça, do ponto de vista de que eu desarmei, apesar de que eu não acho que as duas estavam envolvidas, não sabiam, mas na hora que eu coloquei, eu desarmei a questão, como é que elas iam conduzir esse assunto aqui para ver se o partido delas estava envolvido. As citações contra Dilma e Graça Foster foram enviadas para outras instâncias do Judiciário que vão decidir sobre a abertura de investigação ou o arquivamento, pois as duas não têm foro privilegiado. Dilma nega as acusações. Segundo ela, o empreiteiro falta com a verdade. Graça Foster não quis se manifestar.
Em depoimento ao Ministério Público Federal, o ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, admitiu que a empresa arrumou notas fiscais falsas para ocultar a reforma do sítio em Atibaia, frequentado pelo ex-presidente Lula. A obra foi paga pela empreiteira e, segundo o delator, o pedido para forjar as notas foi do advogado do petista. O senhor achou estranho o advogado da família do presidente Lula ligar a respeito de uma obra? Não? Sim. E aí, isso foi feito aí com notas fiscais, né? Através que o Emir conseguiu falar com o Carlos Rodrigues, né? Para fazer uma nota fiscal mostrando que foi pago pelo Fernando Vittar. Foi feito um escalonamento do pagamento para não ficar uma coisa muito cara, que inviabilizasse, digamos, como é que o Fernando Vittar ia pagar a obra. Outra coisa que eu sei, que em função da sensibilidade do processo, não houve nenhum dos nossos funcionários usou macacão de Odebrecht, e sei que as compras dos materiais feitos na região foram feitos todos em dinheiro vivo. E Alexandrino Alencar disse que pagou durante 5 ou 6 meses uma mesada de R$10 mil ao presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Nas planilhas, Okamoto tinha o codinome Tóquio. Alencar diz que o valor foi acertado com Emílio Odebrecht. O delator contou que a mesada era paga em espécie. Okamoto nega que tenha recebido dinheiro de Alencar. Em delação, Emílio Odebrecht, dono da empreiteira Odebrecht, afirma que o ex-presidente Lula pediu que o sobrinho Taiguara Rodrigues dos Santos fosse contratado pela empreiteira. Emílio ainda disse que Taiguara recebeu entre 150 a 200 mil dólares sem ter prestado serviços. Numa viagem dessa para o exterior, ele falou com Alexandrino sobre, olha, eu tenho um sobrinho que tem uma sociedade em Portugal com um sócio português, e se vocês puderem dar uma oportunidade de trabalho, Alexandrino me falou. Eu disse, Alexandrino, filho, nós sempre demos oportunidade a qualquer pedido, seja de político, de setor público, seja de privado, seja lá o que for. A não ser que a gente não tenha mesmo. Mas, de um modo geral, eu digo, é para dar. E surgiu a oportunidade em Angola dele prestar lá serviço. Era serviço de quê? Foi serviço ligado à área de engenharia energética, alguma coisa dessa. Aí eu não conheço mais os detalhes. Eu autorizei, se eu não me engano, foi algo acima de uns 300 mil reais. Reais, né? Cerca de 150 a 200 mil dólares, é bem possível que seja por aí. Ele recebeu como esse valor? Não sei de forma. E segundo o Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht, o senador Romero Jucá, que é presidente do PMDB, recebeu cerca de 16 milhões de reais para atuar em favor da empreiteira no Congresso Nacional. Segundo o Cláudio Melo Filho, Romero Jucá era o político com o qual ele tinha maior relacionamento. Ele tinha atenção pela empresa e resolvia os assuntos, entendeu? Então, se você está resolvendo um assunto através de uma pessoa, qual o motivo vai levar a procurar outra? Jucá aparecia nas planilhas da Odebrecht com o codinome Caju. Primeiro a gente tem que fazer um divisor de águas aí. Tem um assunto que está na minha colaboração, que diz respeito a Henrique Valadares. Está bem claro na minha colaboração, que é um assunto da ordem de 6 milhões de reais, entendeu? Que é do assunto que Henrique Valadares tratou com o senador Romero Jucá ou com quem quer que seja. Eu não sei com que ele tratou. Ele apenas pediu a mim, a Carvalho, que comunicasse ao senador que haveria esse pagamento. O resto tem essas discussões das medidas provisórias e que deve ter aí somado algo em torno de, ao longo desse tempo todo, 15, 16 milhões de reais durante os períodos supostamente eleitorais. Esses valores foram o que o senhor intermediou? Foi o que eu discuti com ele, sim. Se a empresa tem outras coisas, eu não saberia. Fora esse do Henrique Valadares, eu não sei, não saberia dizer. Romero Jucá nega as denúncias. Ele afirma que sempre atuou dentro da lei que está à disposição da Justiça para prestar qualquer informação.
Delações de executivos da Odebrecht apontam também que Renan Calheiros, ex-presidente do Senado e líder do PMDB na casa, pediu dinheiro à empreiteira. Em depoimento aos procuradores da Lava Jato, Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht, relata como o senador Renan Calheiros usou seu poder de então presidente do Senado para pedir dinheiro para a campanha do filho ao governo de Alagoas. Segundo o delator, o pedido aconteceu em uma reunião em 2014 para discutir uma medida provisória que tratava de renovação de todos os contratos de concessões do setor elétrico. O senhor, no seu relato, informou que em determinado momento da reunião, o senador Renan fez um pedido, uma solicitação para o senhor de contribuição. Eu gostaria de direcionada às pessoas que estavam lá. Okay. Que o filho dele seria candidato ao governo do estado de Alagoas e que ele contaria com a boa vontade da empresa para fazer uma ajuda relativa a isso. O Ministério Público, então, questiona se o pedido foi atendido. O Carlos Fadigas fez uma contribuição pela Braskem no valor de R$320 mil, sendo R$200 mil na conta do próprio candidato e outras duas que somam 120 na direção estadual do partido. Também oficial. Com base nas delações da Odebrecht, Renan será investigado em 4 inquéritos. Num deles também será investigado o governador de Alagoas, Renan Filho. Em um vídeo publicado no Facebook, Renan Calheiros se defendeu das acusações. Eu confio na justiça. A chance de ter me favorecido é zero. Zero. As minhas contas são auditadas desde 2003. Não há um centavo ilegal. O meu patrimônio é compatível e eu não tenho conta no exterior. Essas denúncias serão arquivadas por falta de prova. Em delação, o ex-presidente da Odebrecht Ambiental, Fernando Reis, disse que a empreiteira tentou influenciar até os debates da campanha presidencial de 2014. Fernando Reis contou na delação que a empresa repassou R$6 milhões para o pastor Everaldo, do PSC, que foi candidato à presidência em 2014. Segundo o delator, a empresa decidiu apoiar o candidato porque ele representava o voto dos evangélicos. Então fizemos um primeiro pagamento de R$1 milhão, foi feito para ele, e de fato ele começou a se estruturar, fazer a campanha dele. Já no começo de 2014 começaram a aparecer algumas pesquisas nacionais onde o pastor Everaldo aparecia, ainda com um percentual muito baixo, mas ele aparecia. E ele aí começou, logicamente, a chamar mais incisivamente e diz: olha, está vendo isso, está dando certo, eu preciso mais dinheiro, a gente deu uma segunda contribuição para ele de mais R$1 milhão, todas elas sempre entregues em caixa 2. Mas o ex-executivo contou que depois da entrada de Marina Silva na disputa, após a morte de Eduardo Campos, a empresa concluiu que o pastor Everaldo não tinha muito mais a oferecer. Então pediu para que ele atuasse como escada de Aécio Neves, fazendo perguntas simples ao candidato tucano. Como a gente se sentia, de alguma forma, credor por ter contribuído tanto para a campanha dele, eu julguei que usasse o tempo de debate sempre para perguntar ao candidato Aécio, que aí daria mais tempo ao Aécio para fazer perguntas. E analisando a transcrição do debate do primeiro turno ainda, se nota que ele fez perguntas absolutamente simples e inócuas para que o candidato Aécio pudesse ter tempo na televisão. Pastor Everaldo disse que não recebeu recursos ilícitos e nem deu procuração para ninguém falar em nome dele. O senador Aécio Neves vem negando todas as denúncias. E segundo o delator Benedito Júnior, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, e o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, lideram o ranking de recebimento de repasses ilegais. Cabral teria recebido R$62 milhões e Kassab pouco mais de 21 milhões. Em 2008, foram pagos a Kassab R$3 milhões para a campanha reeleição à prefeitura. Já em 2013, ele recebeu mais R$18 milhões para criar o PSD. Nesse período da eleição de 2008, ele me convidou para um café da manhã, na casa dele, onde ele me fez um pedido que a Odebrecht poderia ajudá-lo. Me deu a dimensão, R$3,4 milhões. Eu anuí
E fiz os planejamentos e nós pagamos 3 milhões e 400 mil reais ao longo de janeiro a junho de 2008. Em 2013, no último trimestre, o Dr. Kassab me procurou e a conversa foi muito específica. Júnior, estou constituindo um partido, tenho um projeto de partido, o PSD, e gostaria que para a próxima eleição você me ajudasse. E nós fizemos pagamentos entre novembro de 2013 e setembro de 2014 em Caixa 2, ilícito, feito pelo setor de operação estruturada da Odebrecht, no valor de 17,9 milhões de reais. Atual ministro de Ciência e Tecnologia, Kassab, disse em nota que reafirma sua confiança na justiça e ressalta que é necessário ter cautela com as informações prestadas por colaboradores. Em depoimento, o ex-presidente da Odebrecht Ambiental, Fernando Reis, afirma que, a pedido de José Dirceu, a Odebrecht fez doações para campanhas de Zeca Dirceu, filho do ex-ministro. Os repasses foram realizados via Caixa 2 nas disputas de 2010 e 2014, quando Zeca foi eleito deputado federal. As doações ilegais a Zeca Dirceu totalizaram R$500 mil. Ele disse, o Zeca está apertado, veja se pode apoiar, não pediu o valor, mas não estabeleceu o valor, mas a gente doou com 250 mil em 2010 e 250 mil em 2014. Segundo Fernando Reis, José Dirceu tinha ainda muita influência, mesmo após ter deixado o governo Lula em 2005 e ter sido condenado no processo do mensalão petista em 2012. Apoiar ao Zeca, ao filho dele, era basicamente, a gente considerava que isso era um apoio dado a ele, basicamente, e era não tê-lo como inimigo. E esse receio? Porque ele mesmo fora do governo, a gente achava que ele podia causar dano. Ainda tinha muita influência na máquina. O ex-executivo da Odebrecht ainda relatou que José Dirceu orientou doações via Caixa 2 a campanhas de outros candidatos, principalmente prefeitos, entre 2008 e 2012. Nas questões municipais, ele gostava de funcionar como um orientador, dizendo, olha, eu acho que você devia apoiar esse, pode apoiar aquele, pode apoiar isso, mas mesmo assim não intermediava esse apoio. Ele apresentava, buscava e o apoio era negociado, a contribuição era negociada diretamente com aquele candidato. Né? Nós conseguimos identificar pagamentos em torno de 350 mil, não conseguimos identificar todos eles, mas a gente conseguiu identificar, ainda não conseguimos identificar o destinatário final, mas foram pedidos dele. Em nota, a defesa de José Dirceu afirma que só irá se manifestar depois de conhecer o teor das acusações. O ex-ministro petista está preso em Curitiba e já foi condenado na Lava Jato. O deputado federal Zeca Dirceu disse que não há e nunca houve qualquer tipo de tratativa junto às diretorias da Petrobras ou às empresas investigadas na Lava Jato. Segundo o Zeca, todas as doações recebidas nas campanhas de 2010 e de 2014 foram legais, declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. E em meio a tantas delações, o que muita gente se questiona é sobre qual será o futuro desses delatores da Odebrecht. A decisão está nas mãos do relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin. Não existe ninguém no Brasil eleito sem Caixa 2. Não foi só com essa afirmação que Marcelo Odebrecht mostrou conhecimento de causa. O herdeiro da empreiteira descreveu com detalhes como se davam as relações entre políticos e empresários brasileiros. 98 nomes de 18 partidos são investigados na Lava Jato com base no que foi relatado por ele e outros 77 delatores da Odebrecht. Marcelo é o único que está preso. Pelo que foi acertado com os procuradores da Força Tarefa, ele vai cumprir 10 anos dos 19 a que foi condenado. Atrás das grades mesmo, só 2 anos e meio, prazo que termina em dezembro, quando deve ser libertado. Depois, continua preso em casa, pelo mesmo período, usando tornozeleira eletrônica. Nos 2 anos e meio seguintes, vai poder trabalhar fora durante o dia. Nos últimos 2 anos e meio, só vai precisar ficar em casa no fim de semana. Já o patriarca da empreiteira, Emílio Odebrecht, ao admitir os crimes e mostrar os esquemas, ganhou o direito de cumprir pena em regime domiciliar. Ainda está livre porque atuava como fiador dos acordos com a Força Tarefa da Lava Jato e ficou de eliminar as práticas de corrupção na Odebrecht,
segundo o que foi combinado com os investigadores. Os outros 76 delatores, ex-funcionários e alguns que ainda são executivos da Odebrecht, com punições mais leves, também devem cumprir a pena em casa. O que ainda é incerto é a data de quando isso vai acontecer. Pelo acordo, o cumprimento das penas deveria ter começado quando o Supremo homologou as delações no fim de janeiro. Por outro lado, parte do meio jurídico defende que só o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República não basta. É preciso que todos sejam condenados pela Justiça. A decisão e o futuro agora dos delatores está nas mãos do ministro relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as delações da Odebrecht e o impacto na política nacional. Ao escancarar a evidência de que a política brasileira tem código de barras e estava na prateleira para ser comprada por organizações como a Odebrecht, a Lava Jato aguçou o instinto de sobrevivência dos políticos brasileiros. Para entender os próximos lances da crise, você deve prestar atenção em dois movimentos. O governo Temer dirá aos parlamentares que o país não tem futuro se o Congresso não aprovar as reformas trabalhista e da Previdência. E os congressistas, fingindo que não têm passado, tentarão apressar uma pauta que lhes permita surfar no mar de lama. Anistia do Caixa 2, Fundo Público de Financiamento Eleitoral e voto com lista fechada para esconder os candidatos sujos do eleitor. O Planalto fará na terça-feira um teste de prestígio. Temer convidou para um café da manhã no Palácio da Alvorada todos os deputados do condomínio governista. Na ponta do lápis são 411 dos 513 deputados. Se comparecerem 300, o presidente soltará fogos. O número mínimo para aprovar uma emenda constitucional é de 308 deputados. O governo talvez devesse evitar a divulgação de imagens desse café da manhã. Haverá na mesa uma profusão de autoridades e parlamentares sob investigação. A exposição da cena pode passar a ideia de um abraço de afogados. Boa noite. Hoje é sexta-feira santa, dia em que os cristãos celebram a chamada Paixão de Cristo, quando Jesus Cristo foi crucificado e morto. Celebrações acontecem pelo mundo todo. Na Catedral de Notre-Dame, em Paris, centenas de fiéis fizeram fila para beijar uma coroa de espinhos que simboliza que teria sido colocada em Jesus Cristo antes dele ser crucificado. A relíquia é mostrada ao público todos os anos na Sexta-feira Santa. Em El Salvador, uma multidão se reuniu para participar da tradicional procissão da cidade indígena de Izalco. Os fiéis caminham 16 horas carregando esculturas de Jesus Cristo crucificado. Nas Filipinas, em cidades próximas a Manila, atos religiosos extremos já se tornaram atrações turísticas na Sexta-feira Santa. Católicos vestem roupas típicas e saem em procissão, chicoteando as costas e se pendurando em cruzes para representar a dor de Cristo. Os costumes não são incentivados pelas lideranças da igreja no país. Já em Jerusalém, cidade onde Jesus foi crucificado, segundo a fé cristã, peregrinos do mundo todo refazem o caminho percorrido por ele, na chamada Via Dolorosa. A procissão termina na Igreja do Santo Sepulcro, construída em cima do local onde seria o túmulo de Cristo. Por causa do acirramento dos conflitos na região, um forte esquema de segurança foi montado na Cidade Velha. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giob. Nesta sexta-feira da Paixão, a 2 dias da Páscoa, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo apresenta um programa bem adequado. A jovem e já muito premiada regente italiana Valentina Peledi, regente em residência e diretora do coro da USESP, conduz a orquestra, o coro e 4 solistas pelos meandros da obra de Haydn, As 7 Últimas Palavras do Redentor na Cruz. Na abertura, uma obra do padre José Maurício Nunes Garcia. Reapresentação amanhã à tarde. O Sesc Ipiranga também tem em sua programação esta semana uma obra de fundo religioso. Trata-se do Stabat Mater, só que apresentado de maneira pouco convencional, em ritmo de jazz.
A obra de Pergolesi fala, na verdade, sobre o nascimento de Cristo e não sua morte, o que faria mais sentido na Páscoa. Mas a transcrição do quarteto italiano, comandado por Giuliana Soschia e Pino Iodice, vale a heresia, ainda mais que a apresentação é amanhã, sábado de Aleluia. Ela mantém a tonalidade barroca, mas insere de Piazzolla a John Coltrane. E o Teatro São Pedro recebe, a partir da semana que vem, as montagens de 2 óperas curtas em apresentações intercaladas. A primeira é Il Noce di Benevento, uma ópera de câmara de Giuseppe Balducci, inédita na América, apesar de ter sido composta na primeira metade do século XIX. A outra é Gianni Schicchi, de Puccini, uma das mais montadas no Brasil e no mundo, composta no começo do século XX. Tem uma das áreas para soprano mais famosas da música lírica, o Mio Babbino Caro. A concepção e direção de cena são ambas do milanês Davide Garattini. Il Noce di Benevento é apresentada em partes musicais e diálogos falados em 6 vozes femininas, com um acompanhamento de apenas 2 pianos. Gianni Schicchi é apresentado com orquestra e elenco. Os solistas e músicos são todos do teatro e a direção musical é de André dos Santos. Il Noce terá récitas dias 19, 23 e 28 e Gianni Schicchi nos dias 21, 26 e 30 de abril. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo final de semana para você. Até segunda-feira. Até segunda, Estela. Até segunda. Fica agora com o Rony Fon, todo seu. Até segunda, uma ótima Páscoa. O Mesa Redonda fala sobre a campanha dos times brasileiros na Libertadores. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo seu.